Olá dames and sirs. Começa agora o episódio 67 do Horribolas. No episódio de hoje vamos falar do Brentford Football Club. Toca a vinheta, Sir Philo. Thank you, Dame Mary. Começa agora o episódio 67 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Ears, I am Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, o Sir sem apelido. Foi promovido aí, eu nunca imaginei que ia ganhar esse título. Todo mundo muito classudo aqui, né, no começo desse episódio. Se eu não ganhei o título da Libertadores, eu ganhei o título de Sir, pelo menos alguma coisa. Esse ano só esse título mesmo, né? Não tem nenhum outro. Justamente. E a Mary também, que foi promovida aí, a Dame, a versão feminina do Sir é a Dame. Então a Mary hoje aqui, Dame Mary, abrindo o nosso episódio. Hoje a gente fala do Brentford, que é um time inglês, então por isso toda essa brincadeira aqui no começo. Mas antes da gente começar, vou dar aquela passada nas nossas redes sociais. A gente tá com @horabolaspod no Instagram e no Twitter. Estamos também nas diferentes plataformas de streaming que você usa para nos escutar. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, Amazon Music e no YouTube, onde ficam também as nossas lives. Aliás, a nossa última live agora foi sobre o Botafogo. E além disso, a gente tá também na Aurelo, que é aí uma plataforma de streaming brasileira, né? E que permite a gente monetizar o nosso podcast. Então, se vocês tiverem aí a oportunidade de nos ouvirem lá pela Aurelo, a gente agradece. Mas então é isso aqui, todo mundo hoje, Sir, Maria, Dame, porque a gente fala de futebol inglês, de novo aqui no nosso podcast, hoje para falar do Brentford. O Brentford, que é um time aí pequeno da Inglaterra, né? E chegou a temporada passada aí na primeira divisão inglesa, né? Na Premier League. E tem uma história bem interessante aí sobre o dono do Brentford, né? Que investiu esse dinheiro aí pro time conseguir chegar na Premier League. E é isso que a gente vai contar aqui hoje. Futebol inglês, né? A liga nacional mais famosa do mundo. E o Brentford, como o Tanque disse, é um time pequeno que conseguiu esse sonho de muitos clubes na Inglaterra de chegar à Premier League. E também é muito difícil. E a gente vai contar essa história hoje, que por trás dela tem um personagem bem interessante. E a gente vai contar essa história de como ele usou a estatística, a matemática e a análise de dados para transformar um time que tinha uma dívida de 700 mil libras em um time que hoje em dia vale mais de 300 milhões de libras. Tem um pouco também de mercado, desse tema mais recente aí dos clubes empresa, que a gente volta e meia fala aqui no podcast também. E essa história que foi uma sugestão aí do nosso querido ouvinte, o Caio Sartori, o grande Caeira. Então, quem tá ouvindo aí também tiver sugestão de tema, manda pra gente que a gente faz como estamos fazendo hoje. É isso aí, e não só a gente faz, como a gente dá o crédito, porque isso aqui é profissional. Mas, voltando a falar do Brentford, é outra coisa que eu acho muito legal também, e até assim, primeiro que desmistifica um pouco esse do apostador, né? Porque o apostador hoje em dia não é mais aquele cara que você imagina de filme, né? Tem um pressentimento, né? Não é assim que as pessoas ganham dinheiro com as apostas. Muito menos aquele viciado em caça-níquel, né? No cassino americano, assim. Também não. Pois é. Ou nos barizinhos aí pelo Brasil afora, né? Que a gente já cansou de ver caça-níquel também. Ou no bingo, né? Também. Também. Jogo do bicho. Coisa boa. Pois é. Outra coisa que é muito legal é de ver que o Brentford ele é de fato um time pequeno, com orçamento pequeno, e a gente vê que mesmo os times que costumam subir para a Premier League, eles sobem com orçamentos muito maiores, né? São times que já vêm despejando dinheiro aí para tentar subir, né? O Brentford foi por outro caminho, é bem legal de ver isso também. E é bem interessante isso também, porque a gente está acostumado com os times da Premier League sendo comprados aí por esses milionários, bilionários do mundo, né? Do Catar, da Arábia Saudita, dinheiro da Rússia, tudo isso. E aí o time começa a crescer a partir desse dinheiro, né? Mas o Brentford não foi exatamente assim, e a gente vai contar isso daqui a pouquinho também. Mas então, antes da gente contar a história do sucesso recente do Brentford e essa mudança aí de ares no clube, vamos contar um pouco da história do Brentford Football Club. Ele é um time da cidade de Brentford, que é um subúrbio de Londres, fica na região oeste aí de Londres.
E a cidade em si é pequena também, tem uma população de quase 28 mil habitantes. O time, na verdade, é bem antigo, foi fundado ainda no século XIX, em 1889, mas ele só tinha passado 4 temporadas na primeira divisão inglesa antes de voltar agora. E no resto da sua história, aí, desde 1889, nem na segunda divisão, na verdade, o Brentford ficava muito. A maior parte da história ele estava na terceira ou quarta divisão inglesa. E como a gente vai falar daqui a pouco, realmente começou aí essa recuperação com a chegada aí desse investimento agora já no século XXI. E já que a gente sempre gosta de contar aqui as histórias de fundação dos clubes, né? Vale a pena também contar a história de fundação do Brentford, lá em 1889, quando a prefeitura da cidade de Brentford resolve criar aí um novo parque, né, ali na cidade. E com a criação desse parque, começou aí uma conversa sobre também criar um time para utilizar aquela área. E como a gente falou lá atrás no nosso episódio 23, nesse começo aí do futebol, o rugby e o que é hoje o futebol começaram quase que juntos, né? E eles foram se desenvolvendo em esportes diferentes. Nesse começo aqui, depois dessa inauguração do parque, começou então uma disputa, na verdade aí uma votação organizada pelo próprio município e resolveu então fundar um clube de futebol. E aí chamou esse clube de Brentford Football Club, que é o clube que fica até hoje. Então é interessante ver aí que, né, nesse começo poderia ter virado um clube de rugby. E também, assim, faz sentido eles terem que decidir entre futebol ou rugby. Porque se hoje a cidade tem 28 mil habitantes, imagina na época. Não tinha como formar 2 times mesmo, né? Era ou um ou outro. Mas uma outra coisa interessante, né, sobre o Brentford é que, como o Tanque disse aí, ele fica na cidade de Brentford, mas tem rivais aí também de outras áreas que são ali do que é conhecido como West London, né, o oeste ali de Londres, que é uma área bem grande. Londres, como uma metrópole mundial, tem essas cidades em volta, né, numa grande megalópole. E, historicamente, os principais rivais do Brentford são o Fulham e o Queen's Park Rangers, que são times aí da grande Londres. E, como a gente já falou também em episódios passados, é uma das cidades com maior número de clubes de futebol, se não for a maior, né? Isso mostra também como, às vezes, eles têm clubes tão tradicionais e que pouca gente conhece, né? Principalmente fora lá da Inglaterra ou até fora da região. O próprio Brentford, né, não seria mundialmente conhecido se não fosse o Ora Bolas, né? Levando a palavra aí do clube para o mundo inteiro. Justamente. A gente já pode até aí tentar fazer uma parceria, né, com o clube aí, um patrocínio, quem sabe. No caso, nós patrocinando o Brentford, obviamente, né? Estampar lá o Ora Bolas na camisa. A gente pode pedir lá para os donos do Brentford apostarem na gente, né? Eu tô preferindo ao contrário também, né? Eles mandam dinheiro pra gente, ainda por enquanto, acho que vale mais a pena. Mas aí então acabou que o Brentford continuou jogando aí nesse parque municipal nos primeiros 5 anos, até que em 1904 o clube cresce, né? E eles constroem o seu próprio estádio, chamado de Griffin Park, que dura até 2020, já nessa nova fase aí do Brentford, quando eles se mudam pro Brentford Community Stadium, um estádio um pouco maior, né? E falando aqui um pouco do escudo do Brentford, o Brentford foi fundado aí com um escudo bem simples, só aí com as letras BFC. E aí depois o escudo vai evoluindo. O Brentford, na verdade, teve alguns escudos aí ao longo dos anos, até que em 2017 eles mudam para o escudo atual, que é um escudo aí bem moderno, né? Esse estilo redondo, minimalista que aqui na MLS faz sucesso, né? E vocês podem ver todos esses escudos aí também no nosso Instagram, @orabolaspod. E o escudo atual, como eu falei, é um escudo redondo. E no centro do escudo tem uma abelha. Essa abelha que é o símbolo, né? O mascote aí do Brentford. Que eles são chamados os The Bees, né? As abelhas lá na Inglaterra. Aliás, uma curiosidade sobre esse apelido é que a história, né? O folclore aqui sobre o porquê desse apelido é que lá atrás, ainda no século XIX, nos anos 1890, o Brentford estava fazendo um dos seus primeiros jogos lá e os torcedores começaram a chamar, né, a gritar aí para os The Bees, né, os Bees, na verdade, porque Brentford começa com a letra B, então eles chamaram ele de os Bees, só que The Bees também significa as abelhas em inglês, e aí virou Bees de Bees para Bees de abelha,
e pegou esse apelido e fica até hoje, né, mais aí de 100 anos, que são conhecidos como as abelhas lá em Londres. Devia ter um gringo lá no jogo, né? Não entendeu muito bem o que estavam falando, achou que era abelha. E o time também não tinha mascote, não tinha apelido, aproveitou, juntou tudo e já virou tradição aí, né? Mais de 120 anos conhecidos como as abelhas, que é um apelido legal, né? Diferente, pelo menos. Esse aí a gente não tem nada a criticar não, né? Ficou legal, a abelhinha ali no logo também tá legal. Quero saber se vai ter um uniforme aí de abelha, né? Aí sim, legal, aquele listrado amarelo e preto. Tipo aquele do Pittsburgh Steelers, né? Quem sabe, hein? Um uniforme de goleiro, ou uniforme 2 ou 3 de abelhinha. E acabou que a gente passou esse tempo todo sem falar do uniforme do Brentford. Apesar de ser conhecido como as abelhas, o Brentford, na verdade, joga com a camisa vermelha e branca, listrada na vertical, clássica, com shorts pretos. Pelo menos nos uniformes não tem aí o amarelo e preto clássico da abelha. Mas vai ter. Falando aqui com Hora Bolas, né? Eles que vão patrocinar a gente. Eles vão mudar a primeira camisa, a camisa titular vai ser amarela e preta, a camisa reserva vai ser roxa e laranja, né? Com o patrocínio do Hora Bolas aqui no peito. Vai ficar bonito. Classudo. Passando um pouco para contar quase que a razão pela qual o Brentford ficou mais famoso agora, né? Chegou à Premier League e está fazendo sucesso, que é o atual dono do Brentford, o Matthew Benham, ele que é inglês, e ele tem uma trajetória de vida aí muito curiosa. O Matthew Benham, ele é um torcedor do Brentford desde criança aí. Ele fala que ele foi no primeiro jogo dele com 11 anos de idade e desde então foi paixão à primeira vista, né? E sempre torceu e acompanhou o clube. E ele se formou na Universidade de Oxford em Física em 1989, ou seja, aí há 30 e pouquinhos anos atrás, né? Mas ele foi trabalhar no mercado financeiro e passou aí 12 anos trabalhando com finanças. Chegou a ser vice-presidente do Bank of America, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos e, por que não, do mundo. Até que, em 2001, ele decidiu que ele ia mudar de carreira. Ele não queria mais ser vice-presidente de um dos maiores bancos do mundo. Ele queria se juntar ao mercado de apostas. Ele foi contratado por uma empresa britânica de apostas esportivas, a Premier Bet. O trabalho dele, né, a função dele, era desenvolver um modelo que previsse os resultados baseado na análise de dados. Não era nem de perto tão difundido quanto é hoje. Aliás, eu diria que as apostas eram muito mais aí no feeling, né? E ele, então, decidiu usar a matemática para prever resultados e assim tentar ganhar mais dinheiro. Curiosamente, o dono dessa empresa, da Premier Bet, era o Tony Bloom, que é um dos apostadores aí mais famosos e bem-sucedidos do mundo, e que é dono do Brighton and Hove Albion, que é um time também não muito conhecido aí, do público em geral, mas que está na primeira divisão inglesa, na Premier League atualmente. Ele subiu aí há 4 anos atrás, vem se mantendo, com um time pequeno também, uma ótima campanha. Enfim, a curiosidade aí, né? Os dois que trabalharam juntos e agora têm times na Premier League. Mas essa parceria só durou alguns anos. O Matthew Benham deixou a Premier Bet 2 anos depois só e decidiu ele mesmo investir numa empresa própria aí de apostas e consultoria, a Smart Odds. E a ideia era exatamente a mesma, né? Usar o algoritmo que ele tinha aí desenvolvido para ter sucesso nas apostas. Isso foi um grande sucesso. O Benham fez muito dinheiro. Ele também virou dono aí de um outro site de apostas, o Matchbook. E com tanto dinheiro, ele decidiu aí se focar, né, em uma coisa que ele gostava muito, o Brentford. Ele decidiu que ele queria investir no Brentford. E acho que foi aí na hora mais importante, né? Porque o Brentford ele estava em uma crise financeira aí bem grave, correndo risco de falência. Em 2007, isso, quer dizer, só 4 anos depois dele criar o próprio site e 6 depois dele se mudar para o mercado de apostas. O Matthew Benham, então, emprestou 700 mil libras para um grupo de torcedores chamado de Bees United para salvar o time da falência, né, resgatar, pagar as dívidas do clube. Mas tinha um detalhe aí, né, uma malandragem quando ele fez esse empréstimo. O cara que fez uma carreira apostando
em esporte não ia ser um trouxa assim qualquer, né? Ia ter um plano B aí pra se dar bem também, porque afinal ele merecia, né? Foi ele que ajudou a salvar o time. Com certeza, né? O cara salvou aí basicamente de graça, só que nada é de graça. Então, qual era a condição? Era que se os torcedores, né, que eram aí os donos do clube, não conseguissem pagar de volta o empréstimo, então o Matthew Benham se tornaria o dono do Brentford, em troca aí, digamos, do perdão da dívida com ele, né? Ele compraria o Brentford na prática por 700 mil libras, que era o valor que ele tinha emprestado. A dúvida que fica agora é se ele já quitou a dívida com ele mesmo, né? E assim, tem que saber como, né? Quais são as condições desse pagamento, né? Será que ele tem que se pagar com juros? Será que, por exemplo, levar ele mesmo pra jantar, será que conta? É porque também se ele não pagar, né, ele pode assumir, virar dono do clube também, então tem esse problema. Isso, aí ele vai demitir ele e vai contratar ele no lugar, né? Acho que é isso que acontece. Isso. Agora, eu só fico imaginando um bando de trabalhador lá de Brentford, né? Tentando juntar uma grana pra pagar 700 mil de dívida de volta pro cara. Eu falo, ih, não vai dar. É complicado, é complicado. Bom, e aí depois, né, do pessoal não pagar de volta o empréstimo lá pro Matthew Benham, ele finalmente se tornou dono do clube e foi aí que ele decidiu brincar de Moneyball, que é um termo aí que ficou conhecido no mundo dos esportes por causa de um time de beisebol lá da MLB nos Estados Unidos, muito conhecido também por causa de um filme chamado Moneyball, que aqui no Brasil ficou como O Homem que Mudou o Jogo. É um filme, inclusive, muito bom, que eu já assisti. Acho que o pessoal aqui também já viu, né? Sim. E a gente recomenda aí pra vocês assistirem, né? Nossa dica de entretenimento do dia, que não tem necessariamente a ver com o Brentford, mas tem um pouco a ver também. É um filme de 2011, que é uma biografia baseada num livro, que esse livro é baseado aí sim na história real de como o Billy Beane, que era o gerente geral do time Oakland A's, né? O Oakland Athletics, lá da Major League Baseball dos Estados Unidos, ele acabou formando um time de beisebol com um orçamento limitado. Na verdade, naquela época, o Oakland A's tinha o menor orçamento da liga, e mesmo assim ele conseguiu formar um time bom, né, que chegou aí para os playoffs e disputar título, apenas usando análise gerada por dados e por computador e estatística para escolher os novos jogadores que iriam formar essa equipe. Então foi um método muito revolucionário para a época. E esse livro conta essa história, né? E depois o livro foi adaptado para o filme, que é o Moneyball. E acabou que esse termo, Moneyball, virou um conceito no mundo dos esportes, né? Que é você justamente ter esse olhar muito analítico, estatístico até, e quase zero emocional em relação ao esporte e em relação à montagem de um elenco de um clube. E nesse filme, o Brad Pitt interpreta o Billy Beane, né, que é o personagem principal, e o Jonah Hill interpreta o ajudante dele, né, que trabalha com ele lá, o seu principal assessor. E realmente o filme é muito legal, assim, foi também indicado a 6 Oscars, incluindo melhor filme, roteiro, melhor ator com Brad Pitt e melhor ator coadjuvante com o Jonah Hill, também são ótimos no filme. Então fica aqui nossa dica. E vale a pena falar que as pessoas não precisam entender de beisebol, nem gostar de beisebol para assistir o filme. Verdade. Né, o filme não entra em detalhes e histórias, né, específicas do beisebol, é mais sobre a história do gerente geral aí, o Billy Beane, né? E vale a pena dizer também que o Billy Beane não tem nada a ver com o Brad Pitt, né? Né, deram uma bela embelezada ali no rapaz. Não tá tão bem sem camisa aos quase 60 anos ainda. Não, nem um pouco. E assim, o que eu acho curioso aí dessa história é só que o Billy Beane é até hoje o gerente geral do Oakland A's e continua fazendo a mesma coisa até hoje, comprovando o sucesso da estratégia de Moneyball que se espalhou pelo mundo aí e por outros esportes, como a gente vai ver. E já que a gente tá falando do Billy Beane aí, além de ser aí sócio minoritário do Oakland Athletics, né, ele também tem um time de futebol na Inglaterra, o Barnsley FC, que atualmente está aí na 2ª divisão da Inglaterra, né, na famosa Championship. E quem sabe, né, a gente pode ter aí no futuro próximo um Barnsley contra Brentford na Premier League, né, o duelo do Moneyball. É o duelo do aprendiz contra o professor, né? Sendo que o aprendiz já tá na 1ª divisão, o professor ainda tá na 2ª. Já passou. E só um detalhe aqui, que a gente pode botar no Instagram também, que o escudo do Barnsley é uma das coisas mais horripilantes que eu já vi na minha vida.
talvez o escudo mais feio da história do futebol, então vale a pena aí vocês verem no Instagram, não tem nem como descrever. Só uma coisa pra falar desse escudo, né? É que de toda a feiura dele, e vale a pena ver mesmo, tem uma frase em latim, e eu fui procurar o significado dela, e é: nos deixe ser julgados pelos nossos atos. Se o ato for o escudo, o julgamento tá bem ruim. Não era pra estar na segunda divisão, era pra estar na 8ª. Mas essa história do Moneyball, que até a gente pode trazer mais a fundo aqui em episódios futuros, mas essa história importa pra gente hoje aqui porque o Matthew Benham, né, o dono do Brentford, acabou se inspirando nesse livro e na história do Billy Beane para montar o seu próprio modelo de gestão de um clube de futebol. Então, logo depois de virar o dono do Brentford, ele já gastou mais 10 milhões de libras só para comprar um outro clube, né, um clube menor, um clube dinamarquês, chamado FC Midtjylland. Eu acho que seu sotaque também é inglês, sabe? Não tá muito dinamarquês, não. É o que vai ter para hoje, é o FC Midtjylland. E ele comprou esse clube exclusivamente para testar o seu modelo de gestão de um clube de futebol, o seu modelo analítico e estatístico. Então, ele fazia todos os testes que ele queria lá, nesse clube dinamarquês, que eu não vou repetir o nome, apenas para saber se dava certo ou não dava. Então, não importando o resultado que o time tivesse, ele usou realmente como uma cobaia, e as ideias que eram boas ele levava para o Brentford, e as ideias ruins, obviamente, ele jogava fora e deixava lá o Midtjylland se ferrar sozinho. Então você vê o nível, né, que o cara chegou para botar essa ideia em prática, esse modelo de gestão. Só aí foram mais de 10 milhões de libras, entre aspas, jogadas fora, né, mas que acabaram ajudando o Brentford a chegar onde ele está hoje. Então, ele fez uma revolução lá no clube. O Benham acabou demitindo muita gente que já estava lá há anos. Deu emprego para pessoas que tinham essa mente mais analítica, né, mais estatística, mais voltada especificamente para as coisas que ele queria. E com isso, o clube acabou, de certa forma, parando de se importar apenas com vitórias e derrotas e passou a se importar muito mais em estabelecer a sua própria cultura e o seu meio de desenvolvimento próprio, né, baseado aí nesse sistema que o Benham acreditava. E só para dar alguns exemplos de como funciona esse sistema, ele trabalha praticamente como uma empresa mesmo, né? Quem conhece aí os famosos KPIs, os Key Performance Indicators, né, que seriam aí os indicadores-chave de performance, são maneiras de você avaliar se o trabalho está sendo bem feito ou, por exemplo, que números você leva em consideração quando você está avaliando se o seu trabalho é bom ou não. E em vez, por exemplo, de ver o número de gols que um atacante marca, ele se baseia mais em coisas como o número e também qualidade das chances de gol criadas por esse mesmo atacante. Né? Porque às vezes o cara cria uma chance boa e acaba que não é gol, outra pessoa erra, ou o goleiro faz uma grande defesa. Ele se baseia muito mais nesses outros quesitos, tentando levar a uma outra abordagem em relação às estatísticas dos jogos do time dele. Ele também começou a avaliar outros quesitos, como expectativa de gol, em vez apenas de gols marcados, né? Que seria mais ou menos nessa ideia também de jogadas que foram boas, não necessariamente resultaram em gols. E o Benham chegou até a demitir um técnico logo após que ele subiu com o time da 3ª para a 2ª divisão, simplesmente porque os números do time não estavam de acordo com a fórmula que ele próprio tinha estabelecido, né? Mesmo com o técnico tendo conseguido acesso. Depois de todos esses exemplos aqui que eu falei, ele foi muito criticado, né? Às vezes por torcedores ou pela imprensa. E ele sempre usa o mesmo argumento, que o futebol é um esporte único, né? E tão amado no mundo, inclusive por causa disso. É um esporte que depende muito da aleatoriedade. É um esporte com poucos gols por partida, que depende muito da sorte às vezes. E por isso você não pode medir o sucesso de um time apenas por gols ou por vitórias e derrotas. E por isso que o esporte é tão incrível e também por isso que ele adota esse modelo diferente do que muitos outros times fazem no mundo, né? E ele também sempre diz que nem sempre os times que estão melhor na tabela são de fato os melhores times. E é muito interessante todo esse uso dos dados, né, da estatística aí no futebol, porque é um esporte que fica bem atrás de outros aí nesse aspecto. Talvez até pela aleatoriedade que o Filó citou, não é muito fácil você ver esses números frios aí e entender eles, né, como os gols esperados, né, a expectativa de gols, que seria assim, quando você vê aquele golaço de fora da área muito improvável, ele vale um gol, mas talvez a expectativa dele seja 0,05. Só que não é uma coisa fácil de você entender, né? Então acaba não sendo tão utilizado aí como o futebol americano, o beisebol, o basquete, que usam muito mais estatísticas. E aí você vê a genialidade de um cara como o Matthew Benham, né? De ter até a coragem, né? De interpretar e utilizar isso aí à risca, né?
Pois é, né? E um esporte que envolve muito paixão também, né? Emocional. Então acaba sendo mais difícil. Só que o Benham tinha justamente essa vantagem de ser literalmente o dono do clube. Então ele meio que podia fazer o que ele quisesse, inclusive implantar esse modelo. E outra coisa que o Benham fez, um movimento contrário aí a que os outros clubes, principalmente ingleses, costumam fazer. Ele acabou com todas as categorias de base do Brentford, né? Sendo que os clubes aí no mundo todo investem em categoria de base e passou a ter apenas o Brentford B, que é uma coisa muito comum lá na Europa, principalmente, você ter o time e o time B, que seria um time jovem aí, com jogadores entre 17 e 20 anos, que acaba jogando, sei lá, na terceira, quarta divisão do Campeonato Nacional. E esses jogadores são avaliados, né, para subir para o clube principal. Ele tomou essa atitude porque ele acreditava que você ter um jogador jovem no seu time era pouca amostragem para você saber realmente o valor que ele tem e o potencial que ele pode trazer para o seu time no futuro, né? Porque a maioria desses outros grandes clubes ingleses, apesar de ter categorias de base, os jogadores que sobem para o time principal não têm muita chance, assim, ou pelo menos não tem muito tempo para mostrar realmente o futebol dele. Então, o Benham, ele colocou um limite mínimo de 35 jogos antes de poder determinar o valor de qualquer jogador que passe pelo Brentford. Se você pensar assim no Chelsea, no Arsenal, no Liverpool ou Manchester, qual jogador que vai ficar 35 jogos jogando mal até ser avaliado, né? Ele, por ter um time menor, conseguiu fazer isso e por isso tomou essa decisão que acabou dando certo. O clube conseguia, por causa disso, comprar jogadores que estavam subvalorizados no mercado ou até explorar algumas ineficiências do mercado de transferências para trazer atletas que acabavam dando muito certo no time e que às vezes só precisavam de um pouco mais de paciência, que os clubes maiores não tinham oportunidade de ter essa paciência, né? Como exemplo disso, né, eles compraram os jogadores muito baratos e venderam muito mais caro. O Benrahma foi comprado por 3,8 milhões de libras e vendido por 40 milhões de libras. O Watkins foi comprado por 2 milhões de libras, vendidos por 36. E o Maupay foi comprado por 2 milhões, vendido por 26 milhões de libras. São apenas 3 exemplos de como o time ia muito bem no mercado, e só nesses 3 jogadores o Brentford teve um lucro líquido de 94 milhões de libras. E foi daí que ele começou a ganhar dinheiro, né? É um lucro de 94 investindo 10, mais ou menos, né? Investindo um pouco mais de 8, né? Pois é. Teve, sei lá, 12 vezes aí o retorno, né? Realmente incrível. É bem incrível mesmo. E, assim, o time começou a ter um retorno financeiro absurdo já nos primeiros anos que o Benham estava lá, mas os resultados em campo, né, demoraram um pouquinho mais. Só que agora, já mais de 10 anos depois, ele finalmente teve o resultado que ele queria. O clube agora já vale mais de 300 milhões de libras, né? Lembrando que pouco tempo atrás ele tinha uma dívida de 700 mil libras. E em 2021, como a gente disse, o Brentford completou a sua jornada aí de subir da quarta até a primeira divisão do futebol inglês, está atualmente na Premier League. E o impacto financeiro da Premier League para o Matthew Benham é gigantesco, né? Porque isso tudo depende aí do time se manter ou não na primeira divisão para a próxima temporada. Por exemplo, se eles forem rebaixados de novo, para a próxima temporada eles ganham menos de 300 milhões de libras. Agora, se eles conseguirem se manter por um segundo ano, eles já fazem mais de 400 milhões de libras, que é uma diferença muito grande, né? E no momento aqui da gravação desse episódio, o Brentford está atualmente em 11º na Premier League, né? Então, uma boa posição, principalmente para um time que até pouco tempo atrás não era nada, que subiu na temporada passada, e está à frente, por exemplo, de Aston Villa, Everton, que são times aí bem tradicionais do futebol inglês, e até do Newcastle, que é um time que está mal aí há alguns anos, mas é um novo rico inglês que essa temporada foi comprado aí por mais um bilhardário da Arábia Saudita. Enquanto isso, o Brentford, quietinho lá no seu canto, com as suas estatísticas, vem fazendo uma campanha muito melhor do que esses times e tem tudo aí para se manter na Premier League pro ano que vem. Então, essa é a história do Brentford e do Matthew Benham, de um dos clubes de maior sucesso na Inglaterra, principalmente se você considerar o tamanho desse clube, né? E num esporte que historicamente vai contra, né, esse modelo analítico, essa revolução estatística, e é muito mais levado pela paixão. O Matthew Benham conseguiu realmente revolucionar o futebol. Quem sabe o Brentford sirva de exemplo aí para outros times. E você imagina, né, você pegar o seu time do coração desde criança, tirar ele da falência e transformar o que era um empréstimo de 700 mil libras num time que hoje em dia vale mais de 300 milhões de libras e tá brigando aí para talvez se tornar um dos maiores da Inglaterra, que é o campeonato mais disputado do mundo. Então é realmente muito impressionante e muito legal essa história do Brentford FC.
Com certeza. Fica aí nossa torcida, né, pro Brentford se segurar lá, se manter. Ele que, né, eu fui até pesquisar, ele é o 17º clube em valor, aí dos 20 da Premier League, né? Tá mais uma vez, por enquanto, pelo menos, tendo um desempenho acima aí do seu valor e provando que o Moneyball funciona até na liga mais difícil do mundo, né? Justamente, né? Uma história muito interessante, né? E mostra justamente isso que a gente tá falando, né? Que o Benham utilizou aí tudo que ele tinha aprendido no mercado de apostas no clube. E apesar de ter demorado um tempinho aí, agora tá colhendo os frutos aí. O time indo muito bem. E com isso a gente aproveita para fechar aqui o nosso episódio 67. Agradecendo de novo vocês por nos escutarem e pedindo para você também ir lá e apostar na gente. Seguindo a gente nas redes sociais, no @horabolaspod, no Instagram e no Twitter. E também seguir a gente nas plataformas de streaming, lá na Aurelo. E também seguir as nossas lives lá no YouTube. Beleza, galera? Com isso, então, eu aproveito para agradecer aqui aos meus colegas de aposta. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. Cheers, Tanque. Cheers, Henrique. E eu realmente gostei bastante dessa história que a gente trouxe aqui hoje. E deixo aqui de novo a indicação pro pessoal assistir o Moneyball, que não tem a ver com o Brentford, mas tem um pouco a ver. É sobre o beisebol, mas como o Henrique disse também, não precisa entender nem gostar de beisebol para ver o filme. E tem o Brad Pitt, né? Tem o Brad Pitt também, e quem quiser assistir só pela beleza, fica de novo aqui a nossa sugestão. E tchau, galera, até o próximo episódio. A belinha do Brentford aí, ó. Hoje foi fácil. Não precisei nem de criatividade, né? É só fazer um som. Bom, espero que vocês tenham gostado aí tanto quanto a gente, né, de aprender essa história que eu, pelo menos, sabia muito pouco antes do nosso episódio aqui. E que, como o Filó falou, mais clubes no mundo se inspirem, né? Que isso vire aí um exemplo de que futebol pode ser ainda melhor do que já é, né? Se os clubes forem melhor geridos aí e se utilizarem da estatística e dos dados. Acho que o Vasco podia aprender aí com o Moneyball um pouquinho pra temporada que vem, né? Esse é o aprendizado que fica. É basicamente isso, né? Com isso a gente fecha aqui o episódio e também fica a sugestão para vocês acompanharem o Brentford aí na Premier League. Torcer para que eles continuem aí por algumas temporadas ainda na primeira divisão inglesa. Abraço e até o próximo episódio.